Você já se perguntou, de verdade, se a vida que você está vivendo é mesmo sua? Não aquela resposta automática que você daria numa conversa casual, mas a resposta que aparece quando o silêncio se estende. Quando você olha para o próprio reflexo e, por um segundo, percebe que algo não encaixa, que existe um descompasso entre quem você parece ser e quem você realmente é. É naquela pequena fissura entre o que você sente e o que você mostra que a verdade sussurra: você está vivendo sua vida. Ou a vida que esperam de você. A maioria das pessoas não percebe quando começa a se perder. Não é um momento claro. Não há um aviso. A gente não acorda um dia e pensa: hoje eu vou deixar de ser eu mesmo. Não, é muito mais sutil que isso. Acontece aos poucos. Quando você concorda com algo para evitar conflito. Quando engole um desejo porque acha inadequado. Quando diz sim mesmo querendo dizer não. Quando busca aprovação antes de buscar sentido. Quando a vontade do outro pesa mais do que a sua. E, quando você percebe, já está vivendo um personagem que o mundo aprovou, mas que você não escolheu. É assustador pensar nisso, mas quase ninguém vive de verdade. Vivemos versões moldadas por famílias, por expectativas, por cultura, por medo, por necessidade de pertencimento. Desde criança aprendemos que existe um jeito certo de ser, um jeito certo de se comportar, de falar, de pensar, de sonhar. E a recompensa por obedecer sempre foi clara: amor, aceitação, segurança. Então a mente concluiu cedo: ser amado exige ser o que esperam. A partir daí, começamos a nos editar. O problema é que essa edição se torna tão cotidiana que vira identidade. Você para de saber onde termina o que é seu e onde começa o que é dos outros. Não porque você é fraco, mas porque essa é a forma mais antiga de sobrevivência emocional. Ser aceito é uma necessidade humana tão profunda quanto comer ou dormir. E quando a aprovação se torna sinônimo de existir, você começa a vender sua alma em pequenas parcelas, e ninguém percebe. Você sorri, trabalha, conversa, segue a vida, mas internamente existe um cansaço inexplicável, uma sensação de estar sempre atuando, uma fadiga emocional que não vem de esforço físico, mas de manter máscaras, porque toda máscara pesa. Toda vez que você tenta ser o que não é, uma parte de você se esgota. O corpo entende, o coração entende, a alma entende, mesmo que a mente ainda negue. A vida dos outros começa a ocupar a sua, quando você deixa de ouvir seu próprio silêncio, porque o silêncio é perigoso para o ego. Ele revela que a vida que você está vivendo, talvez nunca tenha sido sua. Quantas escolhas você realmente fez por vontade? Quantas foram por medo? Por expectativa? Por obrigação? Por comparação? Quantas das metas que você persegue vieram de dentro? E quantas foram plantadas, empurradas, impostas? Quantas das suas conquistas servem para te preencher? E quantas servem apenas para impressionar? E então você percebe o mais cruel: existe uma diferença enorme entre estar vivo e estar pertencendo, entre existir e agradar, entre ter uma vida e desempenhar um papel. A maior parte das pessoas está desempenhando papéis. Papéis herdados, papéis decorados, papéis aceitos sem questionamento. E o aplauso mantém o teatro funcionando. O problema é que, quando as luzes se apagam, quem segura o seu cansaço é você, não a plateia. A sociedade tem um jeito silencioso e eficiente de fabricar identidades. Ela te diz o que é sucesso, o que é fracasso, o que é ser bonito, inteligente, desejável, digno. E você, sem perceber, tenta se encaixar em moldes que nunca foram feitos para a sua alma. Você diminui sua voz para se encaixar. Você altera suas escolhas para ser validado. Você se adapta para ser amado. E é nessa adaptação constante que você começa a desaparecer. Mas ninguém desaparece de uma vez. Você desaparece aos poucos. Um pedaço seu se perde quando você escolhe a carreira que te disseram ser mais segura. Outro pedaço quando você permanece em lugares que já não te cabem. Outro quando você esconde emoções porque parecem exageradas. Outro quando você se força a ficar, quando tudo dentro de você quer ir. E no final, você olha para a própria vida e sente como se estivesse ocupando o corpo de outra pessoa, como se fosse espectador da própria existência. Essa é a dor mais silenciosa do ser humano moderno, a dor de viver uma vida que não lhe pertence, mas que todos aplaudem. Você é admirado, mas não é compreendido. É reconhecido, mas não é
visto, é acompanhado, mas não é sentido. E então há uma solidão profunda, uma solidão que ninguém percebe porque por fora tudo parece certo, mas por dentro tudo está distante. Existe uma pergunta que machuca, mas liberta. Quem você seria se ninguém esperasse nada de você? Se ninguém opinasse, se ninguém julgasse, se ninguém aplaudisse ou desaprovasse? Se você não precisasse provar nada, mostrar nada, demonstrar nada? Se não houvesse plateia, você saberia o que deseja? Saberia o que sente? Saberia quem é? Essa é a pergunta que revela o quanto você se perdeu. E quando essa consciência chega, dói, porque você percebe que grande parte do que acredita ser sua personalidade talvez seja apenas proteção, que suas opiniões talvez sejam ecos, que seus sonhos talvez sejam empréstimos, e que seus medos talvez nunca tenham sido realmente seus, apenas herdados. Perceber isso é como ver a vida inteira se desfazer diante dos seus olhos. Mas é só assim que a verdade aparece. A mente teme essa verdade porque ela destrói tudo o que é familiar. Ela destrói as certezas. E certezas, mesmo quando são ilusões, dão sensação de segurança. Por isso tanta gente prefere permanecer dormindo dentro do personagem, porque acordar exige coragem. Coragem para olhar para a própria vida e admitir: eu não sei quem eu sou, eu só sei quem esperaram que eu fosse. Mas esse é o ponto de virada, quando você se permite não saber, quando você abandona a necessidade de se encaixar, quando você deixa que as máscaras caiam, uma alma, mesmo que isso te deixe temporariamente sem rosto. A autenticidade nasce exatamente desse vazio, desse espaço entre o que deixou de ser e o que ainda não sabe como ser. A partir daí, algo dentro começa a respirar, porque a alma sempre soube quem você era. Ela sempre esperou, silenciosamente, que você voltasse. E quando você dá o primeiro passo em direção a si mesmo, mesmo que seja trêmulo, mesmo que seja pequeno, ela reconhece. A vida começa a ganhar um sabor diferente. Pequenas coisas voltam a fazer sentido. O mundo deixa de ser um palco e começa a ser um espaço. Um espaço onde você pode existir sem performar. Mas é claro que o mundo não gosta quando você deixa o papel. As pessoas vão estranhar. Vão dizer que você mudou, que está diferente, que está distante. Algumas vão se incomodar, porque perderam o controle da sua narrativa. Outras vão se afastar, porque a sua autenticidade vai provocar nelas o desconforto de perceberem a própria falta de autenticidade. Mas isso é natural. Toda libertação tem um preço, e o preço inicial é romper com o que era confortável, mas não verdadeiro. A vida ganha uma nova profundidade quando você começa a fazer escolhas por vontade, não por medo. Quando o deveria perde espaço para o cinto. Quando o olhar dos outros deixa de ser bússola e passa a ser apenas um reflexo. Quando você se permite deixar cair expectativas que nunca foram suas e abraça o simples fato de existir sem justificativa. A liberdade verdadeira não é fazer o que quiser, é não precisar mais desempenhar um papel, é não precisar mais corresponder ao que esperam, é estar em paz com o fato de que você não vai agradar a todos, não vai ser entendido por todos, não vai ser amado por todos, e ainda assim, está tudo bem, porque finalmente você pertence a si, e isso sempre foi o essencial. A vida que esperam de você é confortável, é previsível, é aceitável, mas é pequena. A sua vida, a vida real, é incerta, é profunda, é vasta. Ela pede coragem, ela pede presença, ela pede honestidade radical, ela pede um retorno para dentro, para o lugar onde você sempre esteve, mas de onde foi afastado por tantas vozes externas. E agora, diante de tudo isso, talvez você sinta um incômodo, ou um chamado. Talvez perceba que, no fundo, sempre soube que estava vivendo um roteiro herdado. Talvez sinta vontade de chorar, porque percebe o quanto se abandonou tentando ser aceito. Ou talvez sinta alívio, porque finalmente encontrou palavras para um peso que carregava sem nome. Independentemente do que surgir, saiba que é o começo. A consciência é sempre o primeiro passo de volta. E então eu te pergunto, o que na sua vida hoje não é realmente seu? O que você faz apenas para agradar? O que mantém apenas para ser validado? Quais escolhas você aceitou sem reflexão? O que dentro de você está pedindo para ser ouvido, mas você insiste em calar? A resposta não precisa vir agora, mas ela virá quando você permitir. A vida é curta demais para ser
terceirizada e longa demais para ser vivida na prisão do olhar alheio. O mundo não precisa de mais pessoas agradáveis, ajustadas, perfeitas. Precisa de pessoas inteiras. Pessoas que sejam capazes de existir sem pedir permissão. Pessoas que tenham coragem de ser verdadeiras, mesmo que isso as deixe vulneráveis. Pessoas que se encontrem, mesmo depois de terem se perdido tantas vezes. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque uma parte sua está cansada de viver papéis. Cansada de sustentar expectativas que nunca deveriam ter sido suas. Cansada de ser personagem, quando tudo dentro de você quer ser presença. Então, antes de ir, deixa o teu like, comenta aqui embaixo qual parte da sua vida você sente que não é realmente sua. E se inscreve no Psique Submersa para continuar essa jornada de consciência e libertação. Porque, às vezes, o maior ato de coragem não é descobrir quem você é, parar de ser quem esperam que você seja.